Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista, um programa feito por quem ama debater economia sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, José Francisco de Lima Gonçalves, economista-chefe do Banco Fator. Segundo bloco, eleições. O mercado considera Lula carta fora do baralho? Luiz, só uma ressalva aqui, desde logo. Claro. O que eu vou falar não é o que eu José Francisco, acho, nem o que eu torço, nem o que eu espero que aconteça. É a visão do mercado. É como eu vejo o que o mercado está olhando. Até porque isso é a base para fazer as projeções econômicas, não é isso? Sim, não é a minha opinião. Claro, né? claro. Eu acho que é isso que precisa ficar claro. Sem dúvida. Você tem que fazer análise e não torcida. Perfeito. Tá? Então eu não tenho opinião aqui. Se o Lula é carta fora do baralho, eu acho que do ponto de vista do mercado, ainda não. Ainda não. Ainda não. Por quê? Ainda tem a questão de desdobramentos da condenação, você não sabe exatamente o que vai acontecer. Nessa semana passada teve algum ruído em relação ao Supremo poder se manifestar, quer dizer, ainda tem um pouco de incerteza em relação a isso. E em última análise, mesmo que ele esteja fora do baralho no sentido formal de candidatura, ele certamente não está fora do baralho como eleitor. Ele pode transferir votos. Como personalidade que pode transferir votos e pode indicar alianças, enfim. O mercado ainda considera que existe um risco Lula que não está resolvido. O Bolsonaro, acho que no primeiro momento o mercado tinha uma grande desconfiança, aí ele deu uma demonstração assim, de que não é tão radical, que é um pouco liberal, anunciou o Paulo Guedes como homem forte da economia dele, e a pergunta é, o mercado já trabalha com a possibilidade de que o Bolsonaro não é um grande risco econômico ou ainda é muito nebuloso? Eu acho que ainda tem um pouco de nebuloso, mas me parece que só haverá consideração séria em relação a essa candidatura, essa eventual candidatura, na presença de alguma mudança muito drástica de cenário para frente, né? Eu acho que o mercado prefere, por uma questão política, por uma questão, vamos dizer, estratégica, olhando o que o mercado quer para o país, um outro tipo de governo. É um candidato reformista, é isso? O mercado fala no tal do candidato reformista, né? O que é o perfil desse candidato reformista? É um candidato que prossiga com as grandes linhas da política econômica implantada pelo atual governo Temer em meados de 2016. Esta que é a pauta, aquela pauta, digamos assim, complexa e até certo ponto confusa, daquela carta, não foi carta aos brasileiros, foi a ponte para o futuro que o presidente Temer soltou antes do impeachment da presidente Dilma. De modo que essa que é a aposta, é esse perfil. E claramente o Bolsonaro não se enquadra num perfil desse. Né? Perfeito. Luciano Huck disse de novo que não é candidato. A pergunta é, ainda há espaço para surgir aqui um outsider ou a gente tem que trabalhar no principal cenário com essas pessoas que a gente já conhece, esses políticos, esses personagens, esses candidatos? Luiz, tem uma data crítica na minha leitura que é o dia 7 de abril, que é aniversário da abdicação de D. Pedro, mas é importante porque é a data limite para quem tem cargo e quer ser candidato se desincompatibilizar e a data limite para quem não é filiado a partido se filiar. Então, indo para essa data, eu acho que você pode ter o esclarecimento final de algumas coisas, como, por exemplo, a história do Luciano Huck, que já recusou 4 vezes, não sei se tem uma quinta, enfim. Ou o aparecimento de alguém que não tá aí no radar. Digamos, no radar. E mesmo assim, passando de 7 de abril, você continua ainda a ter um espaço de quem já é filiado, não chamou atenção lá. Por exemplo, o Paulo Hartung, que é um político de muito prestígio, às vezes fala-se no nome dele, eu estou falando porque sim, claro. me ocorreu agora um bom exemplo. E ele já está no jogo, só que ninguém fala. Então, um cara como ele, eu acho que é um bom exemplo de alguém que pode aparecer a partir de abril, sem que seja novidade, e lá para junho, julho, na época das convenções, é que isso seria encaminhado.
Muito bem, José Francisco de Lima Gonçalves, economista-chefe do Banco Fator, conosco nesta semana no Papo de Economista. Ele volta amanhã com o quadro Cara ou Coroa. A você um grande abraço e até lá.